Mas Vamos tudo bem. guardar mais. Ó, até falou aqui. É, vamos guardar mais um pouquinho o pessoal entrar. Tá. Ô, A meninos, gente deixa eu só falar começa. uma coisinha com vocês. Eu estarei aí na quinta pela manhã, tá bom? Tá certo. Tá? Beleza. Você vai estar na escola, Caio? Eu vou tá. Tá bom. Daí eu vou fazer presencial, então, com você na quinta. Tudo bem? Porque quarta-feira deu um feriadinho aí no meio, né? Sim. Sem problemas. Ô, O Caio, Rodrigo, o Rodrigo tá no presencial, mas ele só entra mais tarde, né? depois você vai vir aqui, eu não vou estar aqui na escola. Tem como você dar uma olhada no aquele CAD de formação, se eu estou preenchendo aquilo direito? No que, ô Rodrigo? O CAD de formação, Tá, você deixa com o Caio? deixa. E uma Ah, outra não coisa também que eu precisa, vou né? pedir para vocês, Eu acho que é vocês já agora. deram andamento no MMR, o que você deu andamento na reunião passada, você deixa com o Caio também? Tá, o MMR, eu não fiz nada. Foi o Caio que fez? Ah, a gente conversou com a Tânia, né, semana passada. Então, mas já deu andamento? Já deu início? Não, por enquanto não, né? Tá parado. Vai organizar essa semana, Rogério. É porque nós temos o prazo até o dia 30 e hoje eu comecei também o MMR com o João Cruz, né? Mas a gente agiliza para essa semana. Amanhã já conversa alguma coisa. Na quinta já tem alguma coisa já. Tá, mas qualquer dúvida que vocês tenham, por favor, me comunique, tá bom? Beleza. Eu vou ficar aguardando o momento oportuno que vocês precisarem de alguma palavra minha, tá bom? Eu fico aguardando. Boa tarde aos professores que já estão aí também. Depois, no momento certo, eu vou estar me apresentando, tá certo? Beleza. O pessoal que foi entrando agora, muito boa tarde. A gente vai aguardar alguns minutinhos, né, para poder entrar mais gente, todo mundo entrar e se estabelecer. E daí a gente inicia, tá bom?
Boa tarde. Tudo bem, Estevam? Tudo jóia? Deixa eu esperar mais um pouquinho, eu acho que vai entrar mais gente. Tá bom. Oi, pessoal. Eu acho que pelo andar da hora, né, e da dinâmica, a gente já pode começar. É, se vocês preferirem, porque daí também a gente vai gravando e depois qualquer coisa a gente transmite às pessoas que não estão aqui. Vou te chamar então, né, gente? Nós estamos aqui, vamos fazer essa reunião com o Rogério, professor Rogério. Ele é o nosso PCAE, professor coordenador de agrupamento de escolas. Ele vai falar um pouquinho sobre isso, sobre a função dele e tudo mais. Mas a ideia é a gente bater um papo, é a gente trocar uma ideia sobre como está a visão da Secretaria de Educação, né? Em relação aos índices, em relação a uma visão mais panorâmica, né? Em relação à educação estadual, como a gente está desenvolvendo o nosso trabalho. E também a gente tem uma visão em relação ao processo de fechamento do bimestre, né? Em que a gente leva em conta, em como que a gente pode trabalhar. Então eu vou passar a palavra para o Rogério. Rodrigo, você quer colocar alguma coisa? Não, vamos ouvir o Rogério. Aí eu acho que conforme vai desenvolvendo a conversa, a gente for tendo dúvida, acho que vai surgindo as perguntas, né? Beleza. Aí a gente vai colocando, o Rogério se apresenta, né? Apresenta para o pessoal e a gente vai batendo um papo. Tá certo? Então, gente, vou passar a palavra para o Rogério e vamos que vamos. Boa tarde, grupo de professores. Boa tarde, Rodrigo e Caio, coordenadores desse grupo. Primeiramente, eu quero agradecer o convite e dizer que, na verdade, eu estou aqui não é para passar receita para ninguém, em tampouco dizer o que se tem que fazer e o que não tem que fazer. Na verdade, eu estou aqui para contribuir com um processo onde é novo para todo mundo, um processo onde nós estamos passando por uma situação pandêmica, e nessa situação pandêmica ninguém pode dizer que é mais ou que é menos que o outro. Por quê? Porque isso é novo para todo mundo. É novo desde o nosso empregador, que é a SEDUC, que é a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, né? Enquanto entendimento
da política pública com relação à educação. Nós temos a liberdade de entender da forma que a nossa formação nos cabe. Agora, enquanto o exercício da nossa função, essa nós temos que fazer esse exercício de acordo com a solicitação, os decretos, os pedidos e as orientações que o nosso empregador demanda. E sendo assim que eu estou aqui para deixar claro para vocês que nós, enquanto exercício do nosso ato de ensinar, exercício do nosso ato de contribuir para a educação, nós temos que estar dentro da linha determinada pela Secretaria do Estado de Educação. E volto a repetir, o que nós achamos, o que nós pensamos enquanto tomada de orientações, a gente tem a liberdade, mas enquanto ao exercício, nós temos que seguir a linha do nosso órgão pagador, do nosso órgão empregador. Então, eu quero que vocês possam estar muito tranquilos com relação a isso e dizer a vocês que tudo que a gente possa vir a conversar, tudo está embasado em legislação. Se não houver a legislação, está embasado em resolução. Se não houver na resolução, está embasado em decretos. Então, todas as nossas tomadas de decisões não são tomadas de decisões que a gente toma porque o grupo da escola decide, ou porque a equipe gestora decidiu. Não. É um norte que se vem da onde? De dentro da Secretaria Estadual de Educação, hoje a SEDUC, né? E essas tomadas de decisões, na verdade, elas vêm para quê? Para tentar levar num ponto comum as duas questões que mais emperram no nosso processo de avanço do ensino e da aprendizagem, que primeiro é o fluxo e segundo que é a aprendizagem, né? Então a gente precisa muito ser perspicaz, ser um agente de reflexão, saber ouvir as informações, sistematizá-las e poder se reorganizar, se organizar, se redirecionar para pô-las em prática, né? Então é esse o papel da minha função dentro da diretoria de ensino, aonde eu estou trabalhando diretamente com os coordenadores, professores coordenadores de 5 escolas. Eu tenho uma formação que eu tenho na área da educação física, depois eu fiz uma formação voltada para a área do ensino superior, depois eu fiz pós-graduação, todos na área da educação, e fiz mestrado na área de educação também pela Unicamp de Campinas. Então eu tenho hoje uma situação de 2 anos para sair da rede como aposentado. Já fui vice-diretor, já fui diretor de escola, já perpassei também para as áreas esportivas dentro da prefeitura, também leciono biologia, não só educação física. Então, existe todo esse processo que a gente passa por todas as áreas, então eu sei como funciona e sempre estou aprendendo como funciona na visão de professor, na visão de gestor e principalmente as políticas públicas que nós estamos sempre à mercê de ter que vislumbrar mudanças. Então, esse é o papel das mudanças que às vezes que nos tira às vezes de uma zona de conforto, e como o nome já diz, né? Eu fico numa posição muito confortável durante anos, daqui a pouco muda-se a gestão e a política pública e eu tenho que reaprender. Então, se nós somos funcionários dessa política pública, funcionários desse órgão pagador, é claro que a gente tem que se empenhar de poder aprender da melhor maneira possível, porque na outra ponta da corda tem alguém que depende da gente. Primeiro, a nossa família, com o nosso ganho do dia a dia. E segundo, o nosso aluno, que espera de nós o ato de ensinar, né?
Então, eu quero muito assim deixar vocês bem à vontade para a gente poder ter realmente uma conversa muito gostosa e uma tarde que venha levar ao ponto de reflexão e também levar ao ponto de como está a minha ação pedagógica diante desse momento que é novo para todo mundo. E eu digo a vocês, não é a experiência, não é a formação acadêmica e tampouco o saber tudo que nos faz diferente nesse momento. É realmente refletir e, principalmente, aprender com as ações que foram de sucesso, né? Alavancar os pontos positivos nesse processo tão difícil que nós estamos passando, principalmente nas questões que nos cercam nesse momento, que é o estado emocional, que é o estado afetivo, que é o estado socioeconômico. Então, tudo isso faz com que a gente saia um pouquinho da reta, mas a gente precisa ser forte e a gente precisa estar muito bem centrado para poder é, trabalhar e ser o mais profissional possível. Passo a palavra, Rodrigo e Caio. Eu acho que a gente podia conduzir a reunião, Rogério, com você colocando para o grupo aquelas informações que você me colocou a respeito de como está o olhar do Estado de São Paulo sobre os índices, né? E como a gente também dá uma olhada para esses índices agora a partir da pandemia e daquilo que foi estabelecido como meta para nós, né? Acho que a gente poderia abrir esse debate falando dessa forma e aí pensar em relação à prática, em relação ao cotidiano, né? Perfeito, Caio. Você pegou num ponto que está sendo bastante discutido. Eu estou conversando bastante isso com as minhas reuniões de formação dentro da secretaria da diretoria com minha supervisora. Também estou falando bastante com os coordenadores pedagógicos que eu tenho atuação direta, onde você e o Rodrigo fazem parte. E eu falo para o grupo de professores e eu falo que nós realmente somos aquelas pessoas que é a salvação da educação. Se nós não vestirmos uma roupagem de artistas, de protagonistas desse conhecimento, dessa forma nova de atuar, nós realmente, atrás da coxia, a gente não vai fazer a diferença. E eu tenho um grande medo que quem ainda quer ficar atrás da coxia e não ser um protagonista dessa ação da forma diferenciada, de maneira pedagógica do ensinar, ficar muito tempo atrás da coxia, eu tenho medo de ficar esquecido há tanto tempo lá atrás e acabar tendo complicações futuras. Então eu trago para vocês. Nós tivemos um susto, né, quando chegou os índices do IDEB para esse ano, né? E eu tenho aqui comigo o índice do Aderbal de Castro, que veio para o ensino médio 4,7 e veio para o ensino fundamental 6,2. Vocês precisam entender, na verdade, que essas metas todas vieram baseadas no que nós tivemos de conclusão de 2020, no ano passado. Tanto como referência a fluxo, que a gente tem as questões básicas, que são as retenções, e nós temos a questão do aprendizado, né? Que são as aulas e os resultados das provas externas, tanto da língua portuguesa quanto da matemática, baseadas em cima das habilidades essenciais. Ponto. Como nós todos sabemos, porque no ano passado eu também estava em sala de aula, e eu falo com muita propriedade a todos vocês que eu gosto demais de estar em sala de aulas, principalmente na questão do ensino médio.
Eu tinha 2 disciplinas na minha escola, que eu tenho 2 cargos de educação física e biologia, e eu lembro muito bem, só um minutinho, gente, que ele está latindo aqui. E, na verdade, eu tinha 2 disciplinas, e eu falo com muita propriedade a vocês todos que eu me sinto parte de vocês, não é porque hoje eu estou numa situação dentro da diretoria de ensino, trabalhando essa formação com os coordenadores, que eu tenho um outro lado. Pelo contrário, nós todos estamos dentro de uma mesma situação, uma nova situação. E quando veio esse processo todo, veio a mim assim, essa meta tão alta, eu fui procurar entender de onde vinha essa meta tão alta. E aí eu pensei, poxa, nós não tivemos praticamente retenção, porque até mesmo aqueles alunos que não participaram de nada de forma remota o ano passado, ele chegou num período que ele poderia fazer uma recuperação em janeiro e ser promovido. E algumas escolas já adotaram a promoção dele enquanto critério para promoção mesmo. Então, o índice de reprovação foi baixo, o índice de evasão foi baixo, não teve praticamente, e as habilidades essenciais, os alunos recebendo a prova como eles receberam, né, para que eles fizessem em casa, com certeza tiveram caráter consultivo para fazer essas provas. Automaticamente, o que aconteceu? O nível de acerto desses alunos aumentou. Então, isso fez com que gerasse uma situação mais alta para o índice de 2021. Atrelado a isso, nós sabemos que o estado de São Paulo é o 13º colocado no IDEB nacional. E para que ele pudesse estar em 2021 indo por um grupo seleto dos 5 primeiros estados do Brasil com o IDEB favorável, o nosso IDEB, enquanto São Paulo, teria que subir as metas para as escolas. E foi o que aconteceu. Subiu de 1,5 a 2 pontos, e teve escola que chegou até 3 pontos a mais como meta para o ano de 2021. Então, a gente traz essa situação, esse histórico, na verdade, para esse processo de índice. E o que a Secretaria de Educação ela nos leva a entender? Porque é o que eu disse, existe a situação do entender, que nós podemos entender da maneira que os passares dos anos dentro da educação nos fez tomar certos entendimentos, porém, na hora de exercer, na hora do seu exercício, você precisa realmente exercer aquilo que o órgão que a gente é empregado pede, né? Então você pode até pensar da sua forma, mas na hora do exercício você tem que seguir a linha mestre dele. Ponto. E aí, quando eu falo isso, a gente hoje existe para que a gente possa linkar essas condições de desempenho e fluxo. Nós temos o fluxo, a busca ativa, que está cada vez mais sendo cobrada por todas as esferas, esfera diretoria de ensino, esfera secretaria de educação, nas escolas. Então, vocês vejam que os coordenadores solicitam que vocês possam estar buscando seus alunos nos grupos individualizados, aqueles que não estão fazendo nada, e eles batem nessa tecla constantemente. Por quê? Porque também batem na tecla deles que essa procura dos alunos tem que estar cada vez mais sendo aumentada, né? E aí eu trago para vocês que esses alunos que ainda não apareceram, eu costumo dizer muito isso para o Caio e para o Rodrigo, certamente esses alunos, se nós formos analisarmos o mapão do ano passado de fechamento, esses alunos são aqueles que não apareceram o ano todo e, consequentemente, ganharam a promoção automática. Ganharam a promoção automática. Se a gente for perceber, fazendo essa situação de comparação, geralmente os alunos que não apareceram são esses. E aí eu trago para um pensamento qual?
Se esse aluno ele precisa ser avaliado de uma forma real no fechamento desse primeiro bimestre. Quando eu digo que precisa ser avaliado de uma forma real, eu preciso entender que esse ano nós não tivemos o secretário dando uma coletiva dizendo que ninguém fica para trás ou dizendo que todo mundo seria aprovado. Pelo contrário, nós temos hoje uma organização maior do que tivemos o ano passado, dentro da condição de presença em aulas, quietinho, papai está trabalhando, presença em aulas, presença em atividades realizadas e listas que constam as tarefas que aluno e professores estão desenvolvendo dentro do CMSP, certo? E depois eu vou estar explicando para vocês, eu quero até que o Rodrigo e o Caio registrem uma pergunta a respeito de CMSP e a respeito da nossa aula caseira, tá bom? E aí, dentro dessa questão, o que acontece? Esse aluno, ele também está achando que esse ano vai ser a mesma coisa. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer que no fechamento do primeiro bimestre, se a escola, junto com os professores, trabalharem real, a realidade, nota para quem está fazendo as atividades, seja ela no CMSP ou seja ela de forma caseira no Classroom, e deixar em branco, sem nota, em branco presença, em branco faltas, o aluno que ainda não apareceu, perfeito, porque esse aluno, na hora que vê o resultado dos outros, ele vai dizer assim: meu Deus, eu estou em branco, apareceu nota aqui de todo mundo e a minha está em branco. E a escola entender que, por essa situação que vai aparecer para ele, falar assim: esse ano está diferente, esse ano existe o controle de quem faz e de quem não faz. Não que o ano passado não tivesse, mas o ano passado eram mais soltas as nossas ações, esse ano elas estão mais alinhadas. Principalmente esse alinhamento sugerido por vocês, professores, junto com a equipe gestora da escola de vocês. Então, a partir do momento que até o dia 30 agora o aluno não cumpriu com as suas atividades, e eu digo a vocês, para poder, só um minutinho que eu vou ver o número aqui da legislação, que deixa vocês muito amparados dentro dessa situação. O boletim 317, Caio, Rodrigo e professores. O boletim 317, eles referenciam muito sobre o conselho de classe série. E a resolução 11 respalda a direção com relação a essa situação em branco do aluno, certo? Então, enquanto a SEDUC não se posicionar dentro de um fechamento pós primeiro bimestre, nós deixamos a situação desse aluno que não aparece em branco, onde até o dia 7/5 do mês seguinte, 7/5, fecha 30/4. Até dia 7/5, o professor tem a possibilidade de colocar alguma nota para o aluno ali, se ele perceber que ele ficou realmente com problemas, e se o professor fizer uma tomada rápida de alguma atividade, de alguma situação com ele, até dia 7/5, o professor ainda continua conseguindo mexer. Passou do dia 7/5, o professor não mexe mais. Quem consegue mexer até dia 28/5 é diretor e GOI. Aí, se o professor fizer alguma situação para que o aluno tenha alguma condição nesse primeiro bimestre, ele tem a situação até 28/5, o diretor ou GOI, para arrumar o boletim desse aluno na sede. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês que eu estou dizendo para outras escolas. Vamos trabalhar com o real, professores.
E, na verdade, vamos estar trabalhando com essa situação de, olha, se você, de repente, se vocês adotarem essa situação da chance para o aluno, para essa situação ainda de primeiro bimestre, vocês trabalhem com um plus, com um bônus. Da seguinte forma, olha, vocês que estão tendo esse bônus, esse plus de fazer essas atividades e recuperar nesse primeiro bimestre o que vocês não fizeram o bimestre inteiro, vocês não terão mais no segundo, no terceiro e no quarto. Por que eu digo isso? Porque senão esse mesmo aluno vai ficar novamente o segundo bimestre sem realizar nada com vocês, e só lá no fechamentozinho da nota de vocês do segundo bimestre que ele vai falar: professora fulana, professor Luiz, professor Carlos, professora Gisele, eu não fiz, dá para dar uma recuperaçãozinha para mim novamente? E ele não pode cair também nessa situação. Por quê? Porque a cobrança em cima da gestão escolar, a cobrança em cima dos professores, não está sendo a busca ativa que aumente esse número de alunos que estão presentes com vocês na forma online. Se os alunos que estão presentes começarem a perceber que os que não estão tendo uma facilidade de melhorar sua nota, de ter a nota, o que vai acontecer com aqueles alunos que estão presentes? Eles vão falar: vou levar no miúdo como os outros estão levando. E aí, ao invés de melhorar esse índice de aula com vocês, de presença com vocês, de estar junto com vocês, o que vai acontecer no segundo bimestre? Eles vão sair do sistema e esperar essa forma mais fácil de garantir a nota deles. Então, é muito importante que nesse fechamento de conselho, vocês tenham muito essa visão. Vai ser penoso, vai ser dolorido, você vê salas que praticamente vai estar em branco a planilha, mas é o real, porque se nós não trabalharmos com o real, vai acontecer que nós, no segundo, no terceiro e no quarto bimestre, se nós dermos nota para todo mundo que não apareceu, nós vamos ficar sem aluno no final do ano e, principalmente, sem alunos para poder realizar as avaliações externas, que é tão importante para o Estado. Então, a gente precisa entender que, dentro dessa situação, vocês precisam estar muito linkados com os gestores de vocês, da escola, principalmente com os coordenadores. Por quê? Porque eles estão atendendo uma solicitação, uma legislação que saiu de orientação para eles. Então, vejam bem, né? É importante isso. Quando eles têm um mapa de número de atividades que os seus professores trabalham, número de atividades que seus alunos realizam, número de alunos que não participaram ainda de nada, seja de CMSP ou seja de Classroom, o que vai acontecer? Você tem as evidências pautadas para o seu conselho. Os professores estão respaldados pelo boletim 317, que o aluno que não apareceu vai nomear o aluno com uma nota como? Isso é trazido todo nesse boletim e eu faço convite para que vocês estejam procurando no Google esse boletim para que vocês possam, na verdade, estarem lendo a respeito, né? Para que vocês também se sintam amparados. Porque eu acho que nós, professores, nós temos que toda a nossa ação, ela tem que ter amparo. E esse amparo que eu digo, não é o amparo daquilo que eu penso, daquilo que eu acho. O achismo, nesse caso, ele não tem o que nos respalda. Na verdade, o que nos ampara é legislação. Ou ela ampara ou ela desampara. E essa condição de quem é, é, parte por esse princípio é do professor. Né? Ou ele faz o que a legislação pede, o que a demanda está pedindo e o que está sendo orientado, ou ele pode sofrer penas dentro de um processo que ele não está seguindo segundo orientação. E essas orientações são claras em cima da legislação. E o ato do conhecer a legislação
Existem duas maneiras. A primeira, por indicação dos gestores. E a segunda, por conhecimento, por querer conhecer aonde trabalha e aonde está atuando quando se faz algo de, de novo, como está sendo para nós, né? Então, eu acho de extrema importância isso a todo o nosso processo que a gente está passando. Dentro dessa situação, vai acontecer o conselho. Esse conselho, ele vai trazer a vocês, para os alunos que estão acompanhando, vocês têm que ressaltar muito e parabenizar esses alunos que estão acompanhando, porque nós estamos acostumados a ficar tanto na batida de martelo, nos insucessos, que a gente acaba esquecendo dos alunos que a gente tem sucesso, né? Vocês já repararam isso? Que a nossa prática sempre fica envolvida em cima daquele que não está aparecendo, em cima da dor de cabeça daquele que não fez, daquele que fez pela metade, daquele que fez sem uma, como que eu posso dizer, uma dedicação, né, sem esmero. Então, o que, que a gente precisa? A gente precisa valorizar aquilo que está na nossa mão. E quem estão nas nossas mãos? Aqueles que estão te valorizando enquanto professor, valorizando o sistema educacional que está sendo implantado hoje, e esse sistema que não veio para esse período pandêmico, esse sistema que veio para ficar. Logo mais os nossos alunos assim, eu peço a Deus que eles retornem todos, e aí nós vamos ter realmente o que chamamos de híbrido, que é o que nós trabalhamos nas universidades. Nas universidades eu trabalho realmente com o semipresencial e com o ensino à distância ao mesmo tempo. E é isso que nós vamos realmente fazer enquanto rede a hora que os nossos alunos voltarem. Nós vamos estar trabalhando o nosso presencial com o aluno e o aluno continuará tendo referências no CMSP. Então vejam que eu falo, esse processo ele veio para ficar. E a gente precisa começar a entender e começar a desenvolver essa nossa nova postura, nossa prática, né? Nossa nova postura pedagógica, enquanto nós estamos num início de processo. Porque tudo é muito novo, né? O que está acontecendo conosco. Então, e quando eu digo do revisitar, quando eu falo que nós temos duas situações, nós temos o centro de mídias e nós temos o Classroom. Então, nós temos assim: nós fizemos em fevereiro o acolhimento, nós fizemos em AD, né? ADE, que é a avaliação de entrada, e agora chegou a AP, a avaliação em processo, em cima do material Aprender Sempre. Ponto. Todas essas ações que vocês estão vindo trabalhando com seus alunos, eles estão voltados em cima de uma avaliação diagnóstica, né? Para saber se os seus alunos estão dentro das habilidades essenciais pautadas pelo sistema, né? Então, quando a gente traz, né, a gente tem as habilidades essenciais pautadas, e a gente classifica o nosso aluno devido à proficiência dele. O que, que acontece? Eu tenho um diagnóstico do meu aluno, eu sei o aluno que eu tenho em mãos que está trabalhando comigo. Por quê? Porque esse aluno, ele já teve remoto o ano passado, então ele não me conheceu, ele me conheceu apenas via remoto. E outra coisa, eu não sei, porque o ano passado nós não tínhamos esse direcionamento que nós estamos tendo agora. Essas referências que a gente está tendo agora, a gente não teve ano passado. Nós não tínhamos tantos profissionais diferentes na rede como nós temos o ano passado, como nós temos esse ano. Esse ano nós temos um apoio que nós não tínhamos no ano passado, que são os que ficam na sala de informática da nossa escola, que ele orienta tanto os nossos alunos que estão com dificuldade, quanto os nossos professores que também têm dificuldade. Então, é um profissional que nós não tínhamos. Nós temos essa função do PCAE, do PCAE,
que ele dá aos coordenadores uma formação pedagógica. Na verdade, o meu trabalho é trabalhar com os coordenadores dentro dessa formação para que cresça o momento de estudo desse profissional, que até então, dentro da escola, sempre foi chamado de bombeiro para apagar incêndio. E os coordenadores pedagógicos, eles sempre dentro da escola tiveram um papel fundamental, que mesmo eles sendo apagando incêndios, nós sabemos muito bem o quanto nós trabalhávamos antes como coordenadores. Só que agora está tendo uma nova visão, uma nova roupagem para esse trabalho do coordenador, que é estritamente pedagógico. Então, por isso que estão exigindo muito esse trabalho de estudo e de momento de estudo desse coordenador, para que ele tenha uma agenda semanal a ser cumprida e essa agenda semanal construa realmente o profissional que vai atender tanto o grupo de professores quanto o grupo de alunos e o grupo gestor da escola. Então, vejam que o coordenador ele fica em meio de uma tríade de atendimento. E a partir desse momento, se ele não tiver uma formação estritamente profissional, ele realmente ele fica girando, 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 sem saber para onde vai, sem saber de onde veio, e a gente se pega muitas vezes indo embora, entrando às 8, indo embora às 7 da noite, e olha para trás e fala: parece que eu não fiz nada. É a mesma coisa aquele professor que às vezes a gente trabalha sem um planejamento didático-pedagógico muito claro para nós. A gente trabalha muito, mas aí a gente vai embora e fala: nossa, mas eu não fiz nada, meu aluno não chega a uma conclusão, eu sou errado. Muitos professores ainda chamam isso para ele, né? E não entende que a educação é uma via de mão dupla, né? Então, quando nós temos dois centros que nos proporcionam ensino e aprendizagem, que eu estou falando com vocês a respeito do centro de mídias e eu estou falando com vocês a respeito do Classroom. Quando eu tenho dois centros que podem me proporcionar ensino e aprendizagem, só que eu tenho algumas peculiaridades que eu tenho que levar em conta para esses dois centros, eu tenho que entender o quê? Centro de mídias. Desculpa, viu, gente? Centro de mídias. O meu centro de mídias, vocês têm que entender que o centro de mídias ele tem uma linha tênue das suas aulas, e essa linha ela é de norte a sul, de leste a oeste do estado de São Paulo. Ele faz o papel dele dentro de uma diretriz que ele norteia, ele não engessa, ele norteia as habilidades e os conteúdos das disciplinas. Só que, se vocês forem perceber, ele não leva em conta as habilidades, os níveis de proficiência dos alunos. Por que não? Porque as aulas elas não são diferenciadas para cada região, para cada escola. A aula é aquela. E aí, de repente, a minha escola, os meus alunos não estão no nível de proficiência para uma aula daquela do CMSP. O nível de proficiência das aulas do CMSP, que eu acompanho algumas delas, e o ano passado eu acompanhava, era do básico para cima. E nós sabemos que a nossa clientela, grande parte dela, é abaixo do básico. Então, aonde que recai a minha situação se eu começo a terceirizar a aula do CMSP? O que, que eu digo em terceirizar? Eu coloco no plano bimestral para o meu coordenador assim: olha, dia 12, a aula do CMSP do dia tal, atividades do CMSP. Eu terceirizei a aula. Cadê a sua aula? Cadê a aula que realmente vai entrar na cabecinha desse seu aluno que você trabalhou com ele de fevereiro até agora, diagnosticando quais são as habilidades que ele tem, que ele não tem, qual é o nível de proficiência dele, né? Que já está defasado por conta da não existência tão construtiva como não foi o ano passado. E aí eu digo a vocês, como que eu posso ter apenas como base o CMSP?
Em nenhum documento, em nenhum momento, saiu que o CMSP seria a única ferramenta de trabalho do professor. Porque senão não precisaria existir mais vocês aí na escola. Não, pelo contrário. O CMSP é uma das ferramentas. O professor ainda continua sendo o agente mais importante desse processo da educação. O professor ainda é aquele que vai abrir um meeting para os seus alunos de sala no momento da sua aula de manhã ou da tarde, de acordo com o que vocês trabalham, no momento do seu horário da escola, que foi dado a vocês no início do ano, e conversar com seus alunos como eu estou conversando com vocês. Trabalhar uma atividade presencialmente com o aluno dessa forma que eu estou conversando com vocês. Pedir, quando deixar o fica a dica para o aluno, ao final da sua aula que foi de manhã, falar, olha, vocês assistam o centro de mídias à tarde e copiem lá uma atividade e tragam para a nossa aula de amanhã, sempre tiver aula amanhã de novo com eles. E a gente resolve junto aqui na aula. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer a aula real para o meu aluno, que é a aula que eu sei que ele vai desenvolver. Por quê? Porque eu estou dando exercícios e as atividades muito dentro do nível de proficiência que ele tem. Então, eu vou trabalhar no meu período de aula normalmente. E lá no período contrário, que não é o meu período de aula, o aluno pode trazer alguma atividade que ele não entendeu, que está muito acima do nível de proficiência dele, trazer e construir junto na aula do professor da próxima aula. Aí o professor vai falar: olha, mas agora a nossa presença também está sendo pelo centro de mídias. E aí eu vou ficar com falta se eu não assistir? A sua aula foi atribuída no horário do centro de mídias? Não. Só que você tem dois documentos importantíssimos que faz com que você tenha evidências na escola que você está trabalhando corretamente, sem assistir o centro de mídias. Primeiro, o seu plano bimestral. Você transcorre no seu plano bimestral todo o trabalho que você realiza com seu aluno. Procedimentos, né? Os conceituais, os procedimentais, os atitudinais, a forma de avaliar, a implicação da habilidade, a implicação do conteúdo, as atividades a serem exercidas. Então, esse é um documento. O que eu disse? É, é uma situação que faz com que você esteja certo dos seus padrões, né? De aula. E uma outra é o relatório de atividades que no Classroom consta que vocês dão aos seus alunos, que está linkado com essas aulas que estão lá no seu projeto, que estão lá no seu plano semanal. Então, o que acontece? A situação escolar, a demanda escolar, seja o Rodrigo, seja o Caio, seja as agentes da secretaria, elas têm esse controle que vocês, olha, mas o professor André, ele, olha, só falta no centro de mídia, mas espera aí. O André, você puxou lá do André. Nossa, mas olha aqui, ele postou as atividades para os alunos, fez atividades com o aluno. Deixa eu pegar o plano de aula do André. Aqui, ó, tá tudo batendo. André, tá tudo certinho, viu? Chega na GOI e fala para a GOI, olha, o professor André, ele realmente não está assistindo o centro de mídias, porque ele acumula carga. E quando ele vai no repositório não dá essa presença para ele, só dá no ao vivo. Só que ele tem todas as evidências que ele trabalha com o aluno corretamente. Então é isso que eu quero fazer com que o professor, e eu falo muito isso com os coordenadores, que o professor, a partir do momento que ele se pauta no centro de mídias, perfeito, tem que se pautar no sentido do quê? De pegar uma atividade de lá. Mas não ficar dando atividade para o aluno fazer sozinho, ou fazer em casa, ou enchendo o aluno de atividades. Vocês têm que entender que vocês
a gente pensa assim, eu dou educação física e biologia, mas eu tenho mais 9 que dão outras matérias. Você imagina se cada um der 5 atividades por semana para o aluno, quantas não serão? E a gente precisa entender que o tempo remoto do aluno não é o mesmo tempo, coisa que o tempo de sala de aula. E que para nós, professores, nesse momento pandêmico, quantidade não é qualidade. Não é. É muito mais prazeroso eu abrir um meeting, desenvolver uma atividade com meus alunos, do jeito que eu estou conversando com vocês, dando a palavra para os alunos e dando feedback. Falar, gente, atividade concluída, perfeito. Deixa eu anotar o número que tem aí. Pronto, não deu tarefa, deu atividade. Aí um dos fulaninhos fala assim, professor, teve lá no centro de mídias, ó, lê isso aqui. Nananana. Poxa, que legal, vamos construir junto isso? Vamos, então vamos fazer junto a atividade. Poxa, todo mundo participou, vamos lá pontuar. Então, quer dizer, você não perdeu sua essência de professor, você está trabalhando dentro da realidade do seu aluno com relação ao nível de proficiência dele. A todo o trabalho que você fez desde fevereiro, você não está descartando e muito menos diminuindo você enquanto professor. Por quê? Porque você está levando em consideração esse árduo trabalho que vocês fizeram com seus alunos de saber o diagnóstico dele, e vocês estão sim seguindo o quê? Seguindo as pautas da SEDUC, que é as habilidades essenciais, que é o plano de metas que eles trazem, que é algumas atividades que vocês pensam do centro de mídias tranquilamente para poder utilizar na sua aula. Enfim, e garantindo que o aluno tenha que assistir. Fala assim, olha, vocês podem assistir o centro de mídias, não tem problema. Rogério, mas se ele aparece só com falta de centro de mídias e ele não vem na minha aula, desculpa, ele só aparece com falta no centro de mídia, mas as minhas aulas ele assiste. Ele está comigo aqui sempre. Não tem problema, presença para o aluno. Você tem as evidências do aluno. Imagina. E se é o inverso? Ele não aparece nos seus meetings, nos seus. E ele só está assistindo o centro de mídias. Tá. Você, sabendo que ele está aparecendo no centro de mídias quando você abre a tarefa dele lá, sabe a relação de tarefas? Vocês falam assim, poxa vida, tá me menosprezando. Não, eu vou atrás desse fulano. Fulano, você mudou de professor? Agora seu professor é só o computador? Como que fica? Você não vai assistir as aulas que eu estou dando aqui, não? Você entendeu? Você não vai descartar as presenças que ele está tendo lá. Mas você vai falar, poxa, eu sou seu professor, eu quero estar dando aula para você. Assiste as minhas aulas de vez em quando também. Daqui a pouco ele vai estar assistindo a sua aula, porque não adianta. Ele gosta disso que nós estamos tendo aqui. A conversa, olhar todo mundo na telinha desse jeito. E eu falo para vocês, nós não podemos perder essa força. Nós só vamos perder esse embate se nós abrirmos espaço para a mídia tomar conta do nosso aluno. Nós não podemos abrir esse espaço para a mídia tomar conta. Nós temos que trabalhar junto com a mídia e mostrar para o aluno que quem abre, fecha, comanda, põe, tira, somos nós. A mídia sozinha não faz isso. E quem ainda conversa com ele, levando em conta o que ele é, ouvindo ele, levando em conta a família dele, somos nós, porque para a rede estadual de ensino, ele é um RA, ele é um número, como nós somos um RSPV, nós somos um número. Então, essa fala precisa ser muito. É uma fala de convencimento, é uma fala de trazer o aluno para perto de nós. Né? Vocês podem falar, Rogério, você não está sendo muito assim, saudoso falando assim. Não, de forma alguma. Eu falo isso pela experiência que eu tive o ano passado. O ano passado eu tinha educação física e biologia na minha escola. Eu posso falar para vocês uma coisa? As minhas atividades de educação física e de biologia eram todas feitas pelos alunos. E eu tinha um número grande de participação dos alunos. Eu tinha até maior do que a professora de português, que dava aula para as mesmas salas que eu dava, e da professora de matemática. Então, vejam o quanto, na verdade,
Quando a gente tem um aluno assim, que faz vídeo, que põe para o aluno, que chama o aluno, né, para poder assistir o vídeo dele, fazer uma atividade em cima do vídeo que ele postou, de uma explicação que ele deu, o quanto o aluno valoriza isso, né? E eu sei que vocês não são diferentes. Eu sei que a busca do acerto de vocês também está constante, como foi a minha o ano passado, como nesse novo cargo eu estou buscando melhorar mais e mais para poder auxiliar o Rodrigo com o Caio e os outros coordenadores que estão sob minha responsabilidade, para que eles também possam estar cada vez melhores para vocês como professores, que vocês também merecem um apoio e têm que ter esse apoio, né? Porque nós não podemos achar que vivemos numa ilha isolada, que nós não vivemos, que o nosso trabalho ele favorece e também desfavorece o próximo se a gente não fizer a nossa parte, né? Então é que nem a Covid hoje. A Covid, se eu não me cuidar, eu também estou prejudicando o outro. É a mesma coisa o nosso trabalho dentro de um grupo escola. Se eu deixar de fazer a minha parte, eu estou prejudicando primeiro aquela sala, os professores daquela sala, que sempre vai ficar um pezinho que não fez. E segundo, uma equipe gestora, um trabalho de uma escola toda. E eu tenho certeza que eu entendo. Quando a gente não faz para o outro. Primeiro a gente tem que fazer para a gente, né? Mostrar muito quem somos nós enquanto profissionais. E é mostrando isso que a gente vai avaliar se esse realmente profissional merece todo o respeito ou não. Então, por enquanto, até aqui. Passo a palavra a Rodrigo ou Caio ou algum professor que queira falar comigo. Alô, oi gente, me escutam? Dá para ouvir sim, cara. Dá para ouvir? Não, então, o Estevão levantou a mão para falar, mas antes, Estevão, eu queria pedir rapidinho, só para contextualizar, né, pessoal, que em relação às questões de conciliação entre o CMSP e o Classroom e tudo que a gente vem trabalhando, né, só lembrando que esse bimestre a gente está trabalhando ali principalmente pelo Classroom, né, como a gente já vem desenvolvendo em relação à postagem de atividades, né, e consideração delas, e secundariamente o centro de mídias, né, e que a gente vem conversando nos ATPCs, eu venho colocando para vocês, né, a gente vem trabalhando a ideia de pensar para o segundo bimestre, né, fazer um balanço de como foi feito, como está sendo feito esse trabalho até agora, até aqui, e a gente estabelecer planos para o segundo bimestre, né, formas de se usar as ferramentas de maneira mais integrada ou não, né, como o Rogério está colocando, como trabalhar isso é uma coisa que é local, né, Rogério, que é a nossa escola, que vai avaliar as particularidades da nossa escola e que não necessariamente por isso também precisa ficar completamente desligada. Então, eu acho que agora a gente pode abrir, né, Rogério, fazer uma rodada, o pessoal que quiser falar, tirar dúvidas, quiser colocar alguma coisa, tá aberta a palavra. Ô, Estevão, se você quiser falar, pode falar. Tudo bom, Caio? Boa tarde para todos. Eu acho importante essa buscativa e eu acho que a gente queria só agradecer também, porque acho assim, a gente está tendo um apoio muito grande, tanto dos coordenadores quanto do pessoal da escola, porque essa buscativa está sendo feita pelos professores, mas a gente também está tendo um apoio dos coordenadores também, tudo que a gente precisa de pergunta, eles sempre respondem depois para a gente, sempre mandam resposta. Então, queria deixar importante também, porque está sendo um trabalho, não está sendo um trabalho fácil, mas a gente está tendo um resguardo dos coordenadores em relação a isso, pelo menos tudo que eu precisei a respeito dos coordenadores, também sempre fui bem atendido a respeito disso também. Então, acho que isso também é importante, embora a gente tenha, muitas das vezes, como você disse, a gente está num sistema onde o patrão mandou, tem que obedecer. Mas muitas das vezes a gente não tem o recurso necessário. Muitas das vezes, quando falta esse recurso, tanto o Caio quanto o Rodrigo estão dando esse suporte para a gente.
Então, acho que é importante deixar claro isso também. É assim, o agradecimento isso, tá? Professor Estevam, o senhor é professor do quê? De matemática. Ah, tá bom. Prazer, viu, professor? É, professor, pelo amor de Deus, o patrão Prazer. manda, a gente tem que obedecer. Pelo amor de Deus, eu não falei isso. Não, não, eu falo assim, é uma colocação assim, não, eu sei que muita coisa, muitas das vezes não depende da gente, não depende da direção, é nesse sentido que eu quis dizer, não que isso seja ruim, assim, mas é uma colocação que vem de cima, a gente tem que obedecer, tem que fazer, né? O E muitas senhor das tem que vezes ser. falta recurso para a gente. E esse recurso, às vezes, essa falta de recurso que a gente tem, mas muitas das vezes a gente acaba driblando isso, alguma coisa ou outra. O Caio, o Rodrigo estão sempre ajudando a gente nesse sentido. Perfeito, perfeito. É muito bom estar ouvindo você, porque assim, eu sempre faço reunião com os meninos e eles sempre me dizem, né, que essa particularidade a escola tem muito, né, de estar sempre assistindo o outro, né? E eu acho isso muito importante dentro dessa situação tão nova que a gente está passando. E dentro dessa condição que eu digo que, como nós somos empregados de um sistema educacional que trança algumas diretrizes para nós, como o serviço particular das escolas particulares. Eles têm uma linha mestre de trabalho e é onde a gente tem que seguir, senão nós estamos fora dele. Como as universidades, eles têm uma linha mestre de trabalho que a gente tem que seguir, senão a gente está fora dele. Mesma coisa, ou a educação pública, nós também temos uma linha mestre de trabalho e a gente precisa seguir, senão a gente está fora dele. Quando eu falo está fora dele, eu estou falando está fora do quê? Daquilo que pode ser sucesso para a gente com o nosso aluno. Né? E como eu disse, do outro lado da corda, da ponta da corda, tem a nossa família, que depende desse nosso trabalho, e tem o nosso aluno, que depende desse nosso ensinamento. Então, a gente sempre, quando a gente é com a gente mesmo, tudo bem, mas quando do outro lado tem alguém que depende da gente, a gente tem que pensar e repensar muito antes de nossas decisões ou até mesmo de nossas ações, né? Mas Inclusive, obrigado, viu, assim, professor? nos nossos ATPCs de área, toda quinta-feira, a gente tem um grupo bom e a gente sempre dialoga isso, porque eu acho que o pessoal de matemática, pelo menos nos ATPCs, são bem coerentes, bem sensatos nas colocações. E nesse sentido, a gente fala que a corda sempre rompe para o lado mais fraco. Nesse caso, é o aluno. Se a gente não pensar no aluno, ele não vai ter esse resguardo. Nesse caso, quem faz essa linha de transição, essa linha de preocupação com o aluno, quem faz essa direta é o professor, né? Se a gente não se importar, a gente não está fechando um ciclo, né? Perfeito, professor. Parabéns, e parabéns pela reflexão, parabéns pelas palavras e sucesso aí no seu trabalho, viu? Eu tenho certeza que agindo dessa forma só tem que garantir o sucesso, tanto seu quanto dos seus alunos, viu? E dessa equipe gestora e a equipe de professores aí da escola. Obrigado. Certo. Estevão, obrigado. A Daniele, ele chamou aqui. Pode falar, Posso falar Daniele. rapidinho, é bem breve. Rogério, meu nome é Daniele, eu sou também de matemática e você me esclareceu muitas coisas que para mim estavam bem, eu estava bem em dúvida, porque eu também gosto do MIT, né? Então eu estava muito assim, nossa, eu tenho que ficar o tempo todo no centro de mídia, puxando do centro de mídia, usando o chat do centro de mídia. Então isso estava me deixando muito preocupada. Então eu estava revezando, né? São 6 aulas de matemática, então às vezes eu ficava 4 e 2 no Meet, até para puxar eles, você não fez tal atividade, você não fez Uhum. essa. Às vezes eu nem dava aula, mas só puxava o aluninho que entrava ali no Meet e já falava, avisa seu amiguinho que você tem contato, né? Que eu tô aqui, que precisa fazer essa atividade e assim por diante. E a busca ativa no Aderbal sempre foi olha, eu tô desde o ano passado. E assim, olha, graças a Deus, como sucesso na busca ativa. O ano passado. E aí eu falei pro Caio, eu tô com problema no meu sexto C, eles não estão vindo para fazer a AD. Aí começou a busca ativa, alavancou também meu sexto C na AD. Então, assim, é tudo o quê? É um grupo, né? Um grupo muito bem. Uma comunicação muito boa, acima de tudo, né? Então, você veio assim, sanar muitas dúvidas
Exatamente com esse medo. Mas eu sempre estava no centro de mídia, eu dou aula no 6º ano de tarde. O centro de mídia é 6º ano de manhã. A de manhã eu dou no 9º ano, e o centro de mídia é à tarde. Eu fazia, às vezes, uma confusão, que eu falava, não dá. Aí você me ajudou muito nesse momento. Muito obrigada, viu, pela Sim, palavra. professora Daniele, a prioridade é o seu horário da escola, você estar com seu aluno no seu horário da escola. E aí, se você deixa avisado para o seu grupo de alunos que não assiste, que assiste o centro de mídias, assim, ó, o horário que o 6º ano precisa estar no centro de mídias, a professora está com o 9º ano. Então, vocês façam o seguinte: vocês copiam as atividades e na hora que eu estiver com vocês nas nossas aulas à tarde, eu trabalho as atividades junto com vocês, né? E eles vão sentir até mais importantes, porque eles vão estar pegando as atividades porque você não está presente e levando para você, para você trabalhar junto com eles. Então, na verdade, professora Daniele, é assim, a gente faz esse indicativo, não é regra também. O professor, ele, como eu disse, ele tem a liberdade de fazer da forma que ele queira, mas eu acho que quando você coloca muito a máquina em primeiro lugar, você acaba desmerecendo o trabalho que você está fazendo com seus alunos, diagnosticando seus alunos, levando em conta, preparando aula para os seus alunos. O importante, professora Daniela, é que no seu plano bimestral esteja muito bem a parte descritiva desse seu processo de acompanhamento com os alunos, viu? Esteja bem, bem claro isso no seu plano bimestral quando você entregar para o seu coordenador. Mas parabéns, viu, professora? E fico feliz de saber que eu pude auxiliar um pouquinho vocês. Tá bom, obrigada. Obrigado, Daniele. Ô, Rodrigo, você levantou a mão aí, você quer colocar alguma coisa? Só complementar um pouquinho que o Estevão falou da buscativa. Eu acho que uma forma da gente estar mostrando para o aluno que ele não está abandonado também é a buscativa. Porque, assim, os professores ligam, entram em contato. Aqui na escola também é feita essa buscativa todo dia. Praticamente, assim, de segunda a sexta, da hora que abre a escola até a hora que fecha, né? E isso aí, parecendo ou não, mas faz um pouco a diferença, sim. O aluno, ele percebe que ele não está sozinho, né? Porque é muito tenso, né, para o aluno abrir o Google Sala de Aula, fazer o exercício e mandar. Ele não sabe direito quem está vendo, quem está acompanhando, e a buscativa, eu acho que é uma forma de esquentar um pouco esse contato, né, que está, querendo ou não, está um pouco frio, né, mas eu acho que surte efeito, sim. A gente vê pelo que está tendo aqui na escola, né, os alunos que estão frequentando essa semana e a semana passada são os que não têm retorno no centro de mídias e no Google, né, e eles estão vindo aqui exclusivamente para fazer isso. Eles estão usando o tempo de aula deles para estar colocando em dia o que está em atraso. De repente, aí, as pessoas vão perceber que vai estar tendo um retorno maior essa semana e para as próximas semanas, por eles estarem vindo aqui fazer. É isso. Mais alguém, Caio? O Estevão levantou a mão. Só para completar o que o Rodrigo falou a respeito da escola, principalmente a DE da semana passada, eu atendi muita mãe de aluno, porque os alunos, muitas das vezes, eles querem dar o nó, né? Mas a escola, como a escola tem entrado em contato com os familiares, eu atendi muita mãe perguntando como que fazia o acesso, que ela ia fazer, pedir para o filho acessar, fazer a prova. Então, assim, essa buscativa da escola realmente está tendo efeito porque os pais estão entrando em contato com a gente. No horário das aulas, o pai entra para perguntar o que tem para fazer, como vai para fazer, e aí os alunos estão fazendo também. Eu acho que uma coisa, Estevão, nisso que ajuda bastante, né? Eu acho que é o fato da dinâmica de se colocar mensagens, tanto no centro de mídias, quanto no WhatsApp, quanto de chamar, assim, né? A gente
o nosso corpo docente tem feito bastante isso, né? Colocado lá que está ali, chamado os alunos. Então, os alunos começaram a ver que tem bastante movimentação dos professores. E também a gente não pode deixar aqui de falar do trabalho dos agentes, né, pessoal, que estão, nesse momento, né, suando bastante ali, suando a camisa, entrando em contato e levantando aos alunos e fazendo tudo. E quando os alunos vão lá buscar material ou buscar atendimento, já se apresenta a tabela de atividades. Quando qualquer pai entra em contato por qualquer motivo, essa tabela de atividades, né, que a gente preencheu, ela já está sendo apresentada, já está sendo colocada. Então, é algo que o pessoal tem feito bastante, assim, tem trabalhado bastante, assim. É isso. Ô, gente, eu queria colocar um olhar, mas eu acho que, assim, se alguém tiver mais alguma coisa a falar sobre essa rodada, daí eu coloco, porque eu queria só colocar uma reflexão, mas a gente não precisa nem esgotar ela agora, mas aí pelo menos a gente fechava esse começo que a gente teve. Caio, só deixa eu só passar para os professores as duas resoluções que pautam esse momento de trabalho que nós estamos passando na rede. Claro. Então, vocês querem anotar, por gentileza, a resolução 32 e a resolução 290 são as duas resoluções que pautam todo esse processo que nós estamos passando na rede agora. Então, se vocês quiserem mais a fundo ler a respeito, né, do que nos cabe, do que nós temos como direitos e deveres, do que até que proporção chega a nossa importância, né? E vocês vão ver que ela nos deixa muito dentro da situação de ser o agente mais importante do processo. Vocês vão entender o que eu estou dizendo e a minha busca em não deixar se perder essa situação da autoestima, essa situação de ainda ser sim. Por mais que estejamos remotos, nós não podemos deixar com que essa máquina tome mais espaço com o nosso aluno do que a gente, tá bom? Legal. Estou dispensado, Caio? Deixa eu só lançar essa reflexão, gente. Daí eu acho que a gente pode fazer mais uma rodadazinha rápida e a gente vai encerrando, né? A gente já tem aí uma horinha de reunião. Gente, o Rogério chegou a falar aqui para nós dos índices, né? De como o índice veio alto e por que o índice veio alto, né? E em relação ao ano passado, quais são os objetivos da SEDUC em relação a cumpri-los. Eu acho que o que o Rogério colocou é muito real, né? A gente vai ter esse ano que lidar com um tipo de visão sobre um índice que não está ancorado numa realidade presencial, né? E pensar que essa realidade a distância, ela implica outras... eu acho que a gente precisa implicar em outras reflexões de como atingir... Não que a gente não esteja fazendo isso, eu acho que o nosso grupo tem feito bastante isso, e muito mais, né? Tem trabalhado bastante. Mas eu acho que a reflexão que a gente tinha que lançar em relação aos índices, em relação àquilo que a gente tem que buscar, né? Como garantir esse crescimento de índice, e a gente sabe que ele é muito fantasioso, né, em relação ao que vinha do ano passado, principalmente por conta da pandemia, por conta dessa situação toda. Mas refletir em relação a esse trabalho, a busca dessas habilidades em defasagem, né, a busca dos próprios conteúdos, né, a mobilização deles, e como a gente vai trabalhar. Então eu queria, assim, lançar para nós uma reflexão, que a gente obviamente não precisa esgotar agora, né, a gente não precisa esgotar agora, mas que a gente queria desenvolver ao longo depois do primeiro conselho, né, e refletir um pouco sobre essas questões dos índices do IDEB, das metas que a gente tem que cumprir, e de lançar uma estratégia, né, lançar um olhar que pense de forma bem aterrissada na nossa realidade e em que fazer, né, o que fazer em relação a esses alunos. Então eu acho que o primeiro passo a gente já deu, porque a gente não vai para lugar nenhum sem saber o que a gente tem, né? A gente só pode traçar um plano, só pode traçar uma estratégia ao nível que a gente sabe o que existe materialmente, né? Eu acho que o processo que a gente vem construindo de engajamento da busca ativa e dos alunos nas ferramentas, né, nos sistemas de ensino que a gente tem trabalhado, eu acho que é um primeiro passo para a gente poder refletir como a gente chega nele, né?
como a gente mobiliza isso que a gente precisa mobilizar, né? Sem se colocar em desespero, sem querer atropelar nada, porque a gente sabe que o trabalho ele é mais difícil do que nos colocam, né? Para ser sincero. E então eu queria que a gente lançasse essa reflexão, principalmente agora para o segundo bimestre, em como, além da buscativa, né, como trazer o aluno para poder trabalhar aquilo que a gente precisa buscar. Então, assim, já adiantando, a gente começa o processo do MMR também lançando esse olhar agora para esse ano, e eu queria, junto com o Rodrigo e com o Rogério, que a gente já conversou algumas vezes sobre isso, abrir um debate bem amplo, assim, né, em relação a estratégias que têm sido adaptadas, estratégias que têm sido colocadas, em relação a visões, né, a concepções que são colocadas em cima disso, para a gente traçar esse plano aí de como, além de realizar a buscativa, além de aproximar os alunos, também garantir que essas habilidades que estão em defasagem, né, que a gente consiga minimamente atingir a meta, não vou dizer, né, assim, porque a gente vai ver de acordo com o desenrolar do trabalho, mas assim, que a gente consiga olhar para essa meta e entender o que a gente pode cumprir, o que a gente pode construir. Tá sempre em coletivo, e ressalto que a visão de todo mundo é sempre muito bem-vinda. O Caio, já aproveitando e poder também fazer uma pluralidade de ideias, né, dentro dessa colocação sua, para que os pares possam entender melhor a sua clientela no sentido de virada de ano, e já que nós temos assim esse trabalho agora do MMR que vamos construir para que a gente possa estar buscando uma melhoria ainda mais de resultado de aprendizagem e buscando realmente uma condição de todos presentes, né, dentro dessa capacidade remota, ou então até mesmo semi-presencial, dentro dessa pluralidade de ideias, eu queria muito colocar para os nossos professores o seguinte, pensando-se em alunos que estão no final do ciclo, né, final do Fund 1 que vai passar para o Fund 2 e do Fund 2 que vai passar para o ensino médio, né? Se vocês levarem em consideração que não houve uma aprendizagem constante, direta e efetiva do nosso professor com o aluno do Fund 1, vejam que o ano que vem vai chegar numa escola grande como a Derbal, com 9 professores, uma criança que teve acesso à escola com o professor até o terceiro ano. Ele não teve acesso com o professor no quarto ano, porque já fomos remoto, e não está tendo acesso com o professor no quinto ano, que foi remoto. Então vejam que numa situação presencial, numa situação de vivências escolares, numa situação de desafios que a escola propõe aos alunos nesse Fundamental 1, eu venho dizer como educador, né, que eu acho que a educação infantil é realmente necessária, e eu falo que todos os pais deveriam entender que a educação infantil não é colocar a criança na escola para brincar. Não. A educação infantil é aquela que dá os alicerces para essa criança, que começa a estruturação dessa criança desde quebrar essa situação da vergonha, desde o socializar, até mesmo de conseguir o quê? Se tornar autônomo, né? De começar a se virar sozinho. Então eu falo que a educação infantil é muito, muito importante nesse processo de escolarização básica para os alunos. Mas quando ele não se tem uma qualidade aí, busca-se essa qualidade no Fund 1. E nesse Fund 1, esse aluno teve 3 aninhos com a professora. Porque ele teve o quarto ano passado, o quinto ano agora, e o ano que vem eles serão o quê? Clientes de vocês, professores, clientes de vocês, coordenadores, clientes nossos da rede. Mesma coisa,
Eu digo a vocês que o aluno que chegou no sexto ano aí, há 2 anos, 3 anos atrás, teve o sexto ano presencial com vocês, o sétimo ano presencial com vocês, e aí ele teve o ano passado o oitavo ano, e está tendo esse ano o nono ano dessa forma remota. E ele vai chegar no primeiro ano do ensino médio, um aluno que teve uma efetivação de valores, de conceitos, de formas, de normas, de assiduidade, de estratégias até o sétimo ano e já foi lá para o primeiro ano do ensino médio, aonde ao final do ensino fundamental 2 é importante que o aluno tenha. Aí vem uma série de adjetivos que ele precisa ter para que ele seja promovido para o ensino médio. Que ali sim é o ponto de partida para que ele comece a desenvolver as habilidades que vão traçá-lo enquanto cidadão, né, capaz de exercer a sua plena cidadania com as ferramentas necessárias para a sociedade. Aí a gente volta numa reflexão que era essa que o Caio está fazendo, de que o ponto desse nosso nó é a aprendizagem. Por isso que eu digo, não vamos largar a mão do aluno que está assistindo a nossa aula por pensar muito na mão daquele da buscativa. Eu acredito que a buscativa sim é importante, mas mais importante é esse aluno que mesmo diante de uma pandemia, ele está com olhar para o estudo. Para que esse aluno, quando chegar lá na frente, você consiga facilmente identificar o aluno que teve presente na pandemia e ele consegue acompanhar os passos de uma situação de série, de ano, e aquele que realmente não deu importância a nada e que ele realmente chegou lá sem ter noção ou base nenhuma, seja ela de habilidades, seja ela de conteúdos. Então, essa reflexão eu trago para fazer junto com isso que o Caio está solicitando, que é de extrema importância, que é o que? Esse engajamento de caminhar juntos mesmo. Tá bom? Passo a palavra. Pessoal, eu acho que a gente abre a palavra para o pessoal colocar mais alguma coisa que for, né? Senão a gente já vai encaminhando. Tá aberto, pessoal, para quem quiser falar. Fiquem à vontade. O Caio, esse não é o grupo que você me falou, não. Você falou que eles falam bastante. Cadê? O pessoal tá tímido. O pessoal tá bem contemplado, Rogério. Foi boa a explanação. O pessoal tá bem contemplado. O Rogério, você me conhece. Eu sou daquele jeito, tímido, Caio. Eu não sou muito conversar. O Rogério me conhece bem. Tudo bem? Então, as dúvidas que eu sempre tenho, sempre eu perturbo pra caramba. O Caio, o Rodrigo, tá bom? É isso. Viu? Então é isso, falar Ivaldo, isso. prazer em vê-lo, viu? Viu, Ivaldo? Prazer em vê-lo. Você também, Rogério. Adriana levantou a mão, pode falar. Olá, eu sou Adriana Bauman, de Filosofia e Sociologia. Já te conheço, né, Rogério, de alguns anos, já trabalhamos juntos. Então, assim, já é tudo que as suas orientações foram muito pertinentes, muito importantes para o nosso trabalho. Queria agradecer você. Mas o que eu queria falar, assim, que a gente está num grupo muito bom e os dois coordenadores, né, o Caio e o Rodrigo, eu não podia deixar de falar isso, porque senão depois eu ia me sentir culpada, porque, assim, a leveza que eles trazem para o nosso trabalho, eu acho que isso é muito importante, porque hoje, até numa outra escola que eu trabalho, a psicóloga mandou a gente desenhar como que a gente está se sentindo. Eu desenhei eu desenhei um buraco assim que eu estou prestes a pular nele, um buraco sem fundo, porque tem hora que a gente acaba ficando mesmo sem rumo, né?
Mas o bom de tudo isso, nós temos os nossos compromissos, nós temos as nossas obrigações, a gente sabe que a gente tem que fazer, porque tudo é para o melhor realmente para o nosso aluno, para ele desenvolver, para ele aprender a cada dia, para ele ser feliz na vida dele, né? Porque não tem como ele ser feliz sem o conhecimento. Para ele poder fazer escolhas, para ele poder direcionar a vida dele. Então, a gente está trabalhando, sim, rumo a isso. Mas a leveza também, você chegar num lugar para trabalhar e você saber que você pode contar, que você pode falar que você errou, que você não fez, que você esqueceu, e poder abrir seu coração e falar, olha, como é que eu faço para arrumar isso? E eu poder, pelo menos, ou sabe, assim, estar no lugar e saber que você está sendo bem tratado e está sendo bem cuidado, acho que isso é muito importante. E essa leveza, já trabalhei, o Rodrigo já ficou um pouco com a gente de manhã, né? E o Caio, que vem nos acompanhando agora, então eu sinto assim, muita paz para trabalhar. Então, acho que isso também é muito importante. E eu não queria deixar de falar isso para você, porque o trabalho só vai quando todo mundo se sente bem nesse trabalho, né? Então é isso, passo a palavra. Nossa, que prazer te ver, viu? E eu estava com saudade de uma fala do pessoal das ciências humanas. Eu não vi ninguém das ciências humanas falando. Mas olha, prazer te rever, viu, querida? E eu acho que é bem isso mesmo. Eu acho que a gente tem que salientar as coisas boas que acontecem dentro do nosso espaço escolar, que também acontecem coisas boas. Sim, Quanto ao buraco que você viu que você está caindo, olha, menina, eu vou te falar uma coisa, viu? É realmente um Grand Canyon, é um buraco gigantesco, mas que a gente precisa segurar um na mão dos outros para que ninguém vá para o fundo dele. E dentro desse segurar as mãos é onde a gente precisa ter essa corrente. E os elos dessa corrente ser muito assim, alicerçadas. E alicerçadas do quê? Dessa condição de estar sempre sendo olhado, sendo observado, né? Assistido por alguém que possa nos dar uma mão quando a gente está fugindo de um eixo, ou até mesmo olhando e falar: Poxa, Adriana, que coisa legal, deu certo, eu vou indicar isso para um outro professor também, né? Porque, como eu disse, Adriana, no início da minha fala, nós não temos receita. Quem achar que é onipotente, que sabe muito, por favor, vá até a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo e passe uma receita para o estado todo, porque quem se achar dessa forma é porque está completamente errado na forma de processo. Por quê? É novo, a gente está tentando todos os caminhos possíveis e impossíveis para acertar, sem um gesso, com uma liberdade, porém dentro de uma execução tênue. Então a gente precisa muito disso mesmo, de ter esse olhar para o outro, né? Eu acho que essa pandemia trouxe essa para a gente precisa ter um pouco mais de empatia, né? Eu acho que isso está bem claro para nós dentro desse processo. Mas um beijo, viu, querida? Faz tempo que eu não via. Bom, pessoal, eu acho que é isso, Adriana. Muito obrigado pela fala, pelas palavras. Pessoal, alguém quer colocar mais alguma coisa? Acho que não. Pessoal, então eu acho que a gente pode ir encaminhando, né? Primeiro de tudo, agradecer o Rogério por ter disponibilizado o tempo dele, vindo aqui falar conosco, né? Trocar essa ideia sobre como as coisas estão vindo e como as coisas estão acontecendo. Mas principalmente agradecer todo mundo que entrou, agradecer todo mundo que disponibilizou seu tempo e entrou aqui agora, né? Para nos escutar, para trocar com a gente. Porque é muito legal, né? Desde que eu comecei aqui na escola, comecei depois o planejamento, eu não consegui ter uma reunião com todo mundo, com tanta gente reunida, né? E ver várias pessoas de várias áreas, de várias práticas, né? Batendo um papo, colocando suas questões, colocando suas visões, eu acho que é muito produtivo, né? É muito prazeroso estar aqui com vocês. O Zeli levantou a mão, quer falar? Pode ficar à vontade, Zeli. Só uma perguntinha, Caio. Minha conexão está um pouco ruim. Ela falha às vezes. O Rogério falou sobre o desenvolvimento do trabalho, e eu queria saber assim, quem não tem o recurso?
Professora, por favor, boa tarde. Qual recurso? Por exemplo, conexão, quem não tem, porque o Meet exige a conexão, e mesmo a gente usa o CMSP com a conexão do Estado, ele falha muito sem conexão da internet, com os dados patrocinados. É muita falha, eu estou tirando print das telas e estou guardando. Então, às vezes, ele falha, ele não carrega as salas, tem um monte de empecilho aí que eu acho que você, na sua posição, deve saber. Então, na verdade, professora, quando a gente coloca uma situação de recurso, a gente primeiro tem que entender que a rede passa por esse processo, que não é um processo que é único da sua escola, ou único da sua disciplina, ou único enquanto você é professora. Então, a rede tem esse sistema, é um sistema que foi, com certeza, ele está sendo melhorado a cada dia que passa, e dentro desse recurso, o recurso disponibilizado é o recurso que a escola tem. Sendo ele bom ou sendo ele ruim, nós precisamos estar cumprindo o exercício que nos vem enquanto normas a serem atendidas. Então, esse recurso do professor, enquanto acesso ao sistema, até mesmo quando a gente tem uma particularidade de acesso ao sistema, ou até mesmo usa a internet própria, de repente a gente fica com a internet ruim, enfim. Mas não vem ao caso. Na verdade, todos os trabalhos que devem ser feitos dentro da escola, né? Porque é no seu horário de trabalho. E esses trabalhos que não são feitos dentro da escola, que o professor que está 100% remoto, pode estar sendo oferecido também um computador a esse professor, como tange a legislação, só um minutinho. Artigo 44 de 2020, que fala muito dos professores que têm problemas de mídias ou falta do conhecimento dessas mídias que estão trabalhando no 100% remoto. Então, eu tenho a legislação, a resolução 32 e 290, com relação a esse trabalho inteiramente remoto do professor, né, esse trabalho de como está sendo nesse processo, e com relação ao recurso, é o recurso que o Estado, enquanto rede estadual, propõe, né? Lógico, com as melhorias, com os avanços, com os erros, com as dificuldades, com os acessos que às vezes a tela, a gente não consegue o acesso, e isso acontece em toda a rede estadual, e não é só única e exclusiva de uma única escola. Mas o importante é que, com certeza, mesmo com essas dificuldades, né, os professores, e inclusive você, cumpre com as suas situações enquanto professora com seus alunos, porque foi o que eu disse, né, a importância desse processo nos cai dentro de uma situação que é importantíssimo que a gente saiba que outras pessoas dependem do nosso trabalho. Então, eu acredito muito nessa condição hoje. O Estado, ele sabe que tem muitas falhas, principalmente quando ele convoca para uma reunião que é estadual, quando a gente é divididos em grupos, né, de cada diretoria, já dá uma confusão tremenda. Então, eu concordo, não é só para você enquanto professora, mas também enquanto para nós que estamos hoje na diretoria de ensino, também há muita falha nesse ponto, aonde as reclamações elas são pertinentes e elas são levadas, e sempre eles estão dentro de um processo de estar o quê? Melhorando essa conexão. Tá certo? Passo a palavra, professora. Obrigada. Eu entendi. Não, eu só queria saber, assim, nesse sentido de a gente não conseguir usar essa ferramenta o tempo todo. Não que ela falhe todo o tempo. Só 2 dias que eu tive, assim, o dia inteiro, ela não funcionou com dados móveis. Ou melhor, com os dados patrocinados. E o restante, ele dá. Só que dá umas falhas. Mas acredito que eu dentro do possível, eu estou desenvolvendo, né? Mas eu queria saber, assim, qual a visão de vocês que estão aí na diretoria de ensino a respeito disso. Porque se falha para mim, eu fico pensando para o aluno também. Não é? Se está falhando para o professor, eu estou testando aqui, estou sem internet, estou com dados patrocinados, está falhando, o aluno também falha.
Então, às vezes, precisa a insistência e outra. Ele acaba desistindo, porque tem dia que eu já fiquei 2 dias, que foi segunda e terça da semana passada, inteirinha, dando print na tela, porque ele não carregava. Então, isso aí não aconteceu só para mim, deve ter acontecido para outros. Eu entendo que às vezes o sistema está sobrecarregado, mas é o que acontece. Quer dizer, a gente não pode achar que tudo está mil maravilhas, mesmo que ele tenha dado, o Estado tenha dado os dados patrocinados, entendeu? Professora, esse entendimento do Mil Maravilhas realmente não pode. A gente não pode nunca estar contente com uma situação que a gente está vendo que há falhas. É o que eu digo, quem está muito emaranhado no meio desse processo somos nós que estamos trabalhando diretamente com os alunos, né? Que nem vocês, professores, e nós que estamos em meio desse processo, numa situação do quê? De auxílio nas questões mais prováveis possíveis. E uma das questões prováveis não é só o pedagógico, também são as ferramentas de acesso, as ferramentas de inscrição, que a gente às vezes precisa se inscrever para algum curso que é solicitado e tem o período, né, de inscrição. E a gente, por conta da situação de quantidade da rede estadual, né, são mais de 696 escolas, então você veja que é uma rede extremamente populosa, então a gente não consegue nem se inscrever para certas situações, por quê? Porque o sistema fica travado e a gente não consegue, que nem dados que às vezes eu preciso coletar para poder levar até os coordenadores, para que os coordenadores possam levar até vocês, professores, e haver uma discussão bastante valiosa. Tem coisas que eu não consigo puxar na diretoria de ensino, por quê? Porque a internet de lá também é dessa forma. Mas eu concordo em gênero, número e grau com você, professora. Se pro professor é isso, o professor ainda insiste. Mas se dá isso com o aluno 2 dias, pronto. No outro dia o aluno dasca uma banana para a gente. Obrigada, Rogério. Certo, pessoal? Então, acho que a gente vai finalizando por aqui, agradecer novamente ao Rogério, agradecer a presença de todo mundo, tá? E que a gente siga aí com uma boa semana de trabalho, bastante determinação e bastante força para passar por tudo isso que a gente está passando, né? Então, ficamos aqui na torcida pela vacina, pelo impeachment e por toda a força que a gente puder carregar aí nesse momento, tá bom? Muito obrigado, pessoal. Tchau para vocês. Até mais. Tchau, obrigada. Tchau. Obrigado, Tchau, gente. tchau, boa noite, boa semana. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau, boa noite. Obrigada. Obrigada, tchau. Tchau, boa noite. Tchau. Tchau, gente. Boa noite. Até mais. Até mais. Caio. Fala, Rodrigo. Colocar interromper gravação já para, né? Já salva, né? Já salva. Pode interromper que ela já salva. Ah, tá aqui, ó.